Começando aqui com as nossas informações, trazendo aqui as últimas atualizações, a equipe econômica do governo federal detalhou o pacote de medidas para conter os gastos públicos e manter o equilíbrio fiscal no país. A medida altera a regra de aumento do salário mínimo, as condições para a aposentadoria de militares e o acesso ao abono salarial. Mas isso tudo só vai começar a valer depois da aprovação no Congresso Nacional. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto trazendo os detalhes. Acompanhe. O objetivo do governo federal é economizar 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e assim tentar manter de pé o arcabouço fiscal, a norma para as contas públicas aprovada no ano passado. Entre as principais mudanças estão o limite à alta do salário mínimo, a aposentadoria de militares, o abono salarial, o benefício de prestação continuada, Bolsa Família, supersalários de servidores, as emendas parlamentares, os impactos nas contas públicas, o risco de paralisia na máquina pública, reforma do imposto de renda e limite à alta do salário mínimo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a partir do ano que vem, o reajuste salarial do salário mínimo seguirá um novo formato. Com isso, o aumento será limitado a 2,5% ao ano, mesmo que o PIB ultrapasse esse patamar. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo. Se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Já nas aposentadorias dos militares, o governo propôs medidas como a progressividade mínima para a reserva remunerada e mudanças no sistema de pensões, que acaba com a chamada morte ficta. Com isso, os familiares perdem o direito à pensão de militares que foram expulsos. Estabelece progressivamente idade mínima para a reserva remunerada, acaba com a transferência de pensão e fixa em 3,5% da remuneração para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026. Como contrapartida, o governo anunciou a ampliação da isenção do imposto de renda, que passará a beneficiar quem ganha até R$ 5.000 por mês. Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.824. Revisão de cadastros e atualização de critérios para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, mais fiscalização e cruzamentos de dados do Bolsa Família para garantir que os recursos sejam destinados às famílias que realmente precisam. Prevê também redução no número de pessoas que têm direito ao abono salarial. Pelas regras atuais, têm direito por ano trabalhadores que recebem, em média, até 2 salários mínimos mensais. Com as mudanças, o benefício será pago somente a quem recebe até R$ 2.640. Esse valor será corrigido anualmente pela inflação, até chegar a um salário mínimo e meio, quando passará a ficar estável neste valor. A expectativa é que isso ocorra até 2035. Para ter validade, as mudanças ainda precisam passar por votação no Congresso Nacional. A expectativa da área econômica é de que as medidas propostas, se aprovadas pelo Legislativo, gerem uma economia de 72 bilhões de reais até 2026 e cumpra com o arcabouço fiscal. Pelas regras do arcabouço, o aumento de algumas despesas do governo está atrelado ao crescimento das receitas. Além disso, a alta das despesas não pode ser maior do que 2,5% por ano acima da inflação. Se nós não estivéssemos cuidando da parte fiscal, nós não estaríamos cumprindo a meta fiscal, que era muito exigente esse ano, porque nós saímos de um déficit, em virtude dos calotes do governo anterior, de mais de 2% do PIB o ano passado. Só de calote, nós pagamos mais de 100 bilhões de reais. Entre estados e precatórios, nós tivemos que indenizar 120 bilhões de reais de calote dado pelo governo anterior. Então, era um desafio grande trazer o déficit para perto do equilíbrio, e estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos com meta zero e banda de 0,25% do PIB, e o ano que vem eu estou muito seguro
de que com as medidas que estão sendo tomadas, nós também vamos ter êxito em cumprir as metas. Economistas apontam que o controle dos gastos públicos é essencial para conter o aumento da dívida e reduzir a pressão sobre os juros e o dólar. Sem essas medidas, o governo corre o risco de paralisar políticas importantes, como fiscalização ambiental e bolsas de estudo. E tudo isso depende, como eu falei, da aprovação lá no Congresso Nacional.